Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Meu querido, minha querida, um bom dia para você. Hoje é mais um domingo que, pela graça de Deus, nós desfrutamos nessa manhã. Então, a minha oração é que esse dia seja um dia maravilhoso para você e para sua família, que vocês possam desfrutar o melhor de Deus, ainda que o tempo seja um tempo de quarentena, de isolamento social, de reclusão, mas que aí onde você está seja um dia abençoado por Deus, seja um dia cheio da graça do Senhor sobre a sua vida. Meu nome é Alexandre Gouveia Faria, eu sou pastor da Igreja Batista Central do Fonseca e eu quero desde já te agradecer pelo fato de nós passarmos esse pequeno período de aproximadamente 60 minutos juntos nessa manhã. Nós vamos orar nesse momento e nessa primeira oração, no dia de hoje, nós vamos pedir pela nossa casa, pela nossa família, pois é o tema deste domingo, nossa casa. Campo de guerra ou lugar ou local de paz? O que é a nossa casa? O que tem sido a nossa casa nesse período de isolamento social? A nossa casa tem sido um campo de guerra, um campo de batalha, um lugar de paz, de refrigério, de comunhão, não obstante tudo que a gente está vivenciando, todas as tempestades, todo esse momento de incerteza. O que é a nossa casa frente a este momento que estamos experimentando? Então nós vamos orar nesse momento, e a nossa oração nesta hora vai ser pedindo a Deus que abençoe esse momento de culto, de adoração ao Senhor, de transmissão, e nessa oração nós vamos pedir que o Senhor abençoe a nossa casa. E eu peço a você que feche seus olhos, abaixe a sua cabeça, te sendo possível, e que nós possamos fazer nesse momento uma grande corrente de oração, pedindo a Deus pelos nossos lares. Oremos. Soberano e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa manhã. Te agradecemos, ó Deus, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Ainda que estejamos, ó Deus, em um momento de isolamento social, de quarentena, mas ainda assim, ó Deus, podemos contar com a Tua presença, pois Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, em todos os dias, o Mestre está conosco, nos ajudando a vencer os desafios, os obstáculos, os problemas, tudo aquilo que a vida às vezes nos oferece de dificuldade, nós temos condições de vencer em Cristo Jesus. Mas nesta primeira oração, Senhor, nós te pedimos pela nossa casa, pelos nossos lares, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos ajude, para que haja paz, para que haja entendimento, para que haja concórdia nos lares, e que as dificuldades desse momento, as ameaças desse momento, a insegurança desse momento e todas as incertezas que teremos de lidar com elas nesta hora, não façam, ó Deus, com que a nossa casa vire um campo de guerra, mas que a nossa casa, ó Deus, possa ser um local de paz, de comunhão, de conversa, de diálogo, de compreensão, que sintamos prazer em estar na nossa casa nesse período de isolamento social. É bem verdade, ó Deus, que no nosso coração, no coração de todos os brasileiros, o desejo de estarmos trabalhando, produzindo, recebendo a nossa renda, o nosso sustento, o nosso salário, para que possamos, ó Deus, cuidar da nossa casa e das nossas necessidades. Mas para a grande maioria das famílias, ó Deus, excetuando-se algumas profissões, a grande maioria é obrigada a estar na sua casa para cuidar da sua família e para não permitir a proliferação deste vírus. Por isso, ó Deus, a nossa súplica, para que o Senhor abençoe a família, para que o Senhor abençoe a nossa casa. Nós reconhecemos neste momento que nós dependemos de Ti, de que sem a Tua ajuda nós não temos como prosseguir. E o próprio Jesus nos ensinou que sem Ele nada poderíamos fazer. Em nome de Jesus Cristo, Autor e Consumador da fé, que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Como temos feito nos nossos cultos, nas nossas transmissões, sempre depois da oração nós temos um momento de louvor, um momento de adoração,
E todas as músicas desse domingo, elas estarão direcionadas à família, direcionadas à casa, suplicando a Deus a presença dele na nossa casa. Não permita que esse momento de isolamento social, de quarentena, de dificuldade, talvez até de poucas vendas, de redução salarial, de perda de emprego, não permita que a sua família, que a sua casa seja destruída. Creia que Deus é poderoso para nos ajudar a vencer os obstáculos que forem surgindo durante esse tempo. A sua família existiu, ela está de pé e agora é um momento novo, inédito para a nossa geração. Talvez, da nossa própria capacidade, não tenhamos condições de vencer, mas com a ajuda de Deus é possível vencer. Então, em nome de Jesus, aproveite esse louvor para você convidar Jesus para estar presente na sua casa e para que Ele te dê a vitória. Em nome dEle. Amém. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina
ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Meu querido, minha querida, depois de um momento desse, clamando a Deus pela nossa casa, o nosso coração ele se sente animado a batalharmos, a pedirmos a Deus, a orarmos, para que Ele abençoe a nossa casa e a nossa família. E eu quero desafiar você nesta manhã, durante todo o tempo em que nós estivermos meditando juntos, que você clame a Deus pela sua família. Se você não frequenta igreja, se você não é membro de igreja, isso não impede de você, aí onde você está, você orar e pedir a Deus que abençoe a sua família, que Deus supra as necessidades da sua casa, que Deus cuide de tudo aquilo que está acontecendo na sua família, que Deus dê paciência, tranquilidade neste momento para vencermos os desafios que temos diante de nós. O tema desta manhã, deste domingo, é nossa casa. Campo de guerra ou lugar de paz. Se você olhar para o seu lar, para a sua casa, desde o início desta pandemia e especialmente desde que foi decretado o isolamento social no estado onde você reside, se você olhar desse período até o dia de hoje, o que você poderia dizer que a sua casa nesse momento, ela é um lugar de paz, um local de refrigério, ou ela tem sido um verdadeiro campo de guerra? E ela pode se tornar um campo de guerra por vários fatores. O primeiro deles é o fato de termos uma convivência tão próxima e tão extensa que não estávamos acostumados. Então, você saía para estudar, saía para trabalhar, o seu pai saía para trabalhar de manhã, a sua mãe saía para trabalhar e a família se reencontrava então à noite. Então, nunca passamos tanto tempo juntos, tirando talvez o período de férias, como nós estamos vivenciando agora. E ainda haverá profissionais de determinadas áreas que, por estarem trabalhando em casa, continuarão trabalhando em casa porque algumas empresas decidiram mudar a dinâmica operacional e esses profissionais continuarão trabalhando em casa. Então, essa mulher ou esse homem que saía para trabalhar todos os dias vai passar o dia inteiro dentro de casa. A casa pode virar um campo de guerra porque perdemos a paciência um com o outro por causa dessa convivência e essa extensão de convivência que não tínhamos, ou também pelas perspectivas dentro da família. Possibilidade de redução salarial, possibilidade de perda de emprego. Essas perspectivas sombrias, tenebrosas, elas podem, antes mesmo de se concretizarem,
elas podem se transformar num verdadeiro pesadelo enquanto estamos acordados. Porque isso gera uma intranquilidade, um nervosismo, uma ansiedade que a gente não consegue ter paciência com o outro ou com a outra, que é da mesma casa, da mesma família, e também não conseguimos dormir à noite. Um terceiro fator é quando isso se concretiza e as dificuldades financeiras que podem surgir dentro da casa, uma vez que o momento exigiu um reajuste ou um ajuste dos gastos, das responsabilidades financeiras dentro da casa, e a família está resistindo a fazer esse ajuste. E isso pode gerar um processo de endividamento, de preocupação financeira, de cobrança, e ainda que nesse momento nós tenhamos algumas concessões a partir de algumas leis que foram votadas no Congresso, no tocante à cobrança dos compromissos financeiros, quando essa pandemia acabar, tudo isso vai ser cobrado, se não está sendo agora, com juros e correção monetária. Então, nós teríamos N fatores para pensarmos sobre esse momento vivido em família e a necessidade de que cada membro da casa, cada membro da família possa trabalhar, possa se dispor a fazer com que esse momento seja o melhor possível para o outro ou a outra membro da família. Eu vou te dar assim um conselho, se você me permite, nesse momento que está exigindo tanta paciência. Se alguém na sua casa, sem querer ou querendo, pisar no seu pé, peça desculpas por ter deixado o pé embaixo. Mas não peça desculpas com ironia. Peça desculpas com sinceridade de coração. A palavra branda, ela desvia o furor. Então, se várias pessoas sentam-se à mesa para conversar, ou se duas ou mais pessoas sentam-se à mesa para conversar, e nenhuma delas está disposta a ceder, é impossível sair um acordo. Só haverá o acordo, só haverá o entendimento, só haverá a concórdia se alguém, pelo menos um, ou pelo menos uma, estiver disposto ou disposta a ceder. Se ninguém na casa estiver disposto ou disposta a ceder, então, num período de convivência tão intensa, a casa pode se transformar num campo de guerra. Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 12, a partir do verso número 22. Mateus capítulo 12, a partir do verso de número 22. E Mateus capítulo 12, a partir do verso 22 até o verso número 32. Nós faremos a primeira parte agora de manhã, de 22 até 27, e de 28 a 32, logo mais à noite, se Deus assim nos permitir, às 19 horas, se Deus quiser. Essa narrativa de Mateus capítulo 12, verso 22 em diante, narra um momento difícil, de muita aglomeração, de muita pressão social, e acima de tudo, um momento em que acontece um problema dentro de uma casa. Eu vou ler o primeiro verso dessa narrativa em Mateus e depois vou convidar você para ler o primeiro verso da mesma narrativa no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 3, no verso número 20. Porque aqui diz o que aconteceu. Mas no Evangelho de Marcos, no texto paralelo a esse de Mateus, diz o que aconteceu. Então vamos lá? Mateus capítulo 12, verso número 22, você pode acompanhar aí comigo. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. E Jesus o curou, de modo que ele passou a falar
Yahvé. Então você veja que estava acontecendo uma situação bastante difícil de alguém que estava possuído por espírito maligno, e enquanto essa pessoa estava possuída por espírito maligno, estava cego e mudo. Uma pessoa cega e muda é uma pessoa praticamente incomunicável. Em Marcos capítulo 3, verso número 20, diz onde isso aconteceu. É muito importante para nós, ainda que a gente acompanhe a narrativa de Mateus, é muito importante para nós sabermos o que estava acontecendo e onde estava acontecendo. Nesse ponto, o que me interessa muito é a geografia. Onde aconteceu este milagre, esse exorcismo, esse movimento equibalístico de Jesus, onde que ele aconteceu? Marcos capítulo 3, verso 20, narrando a mesma história. Depois, Jesus entrou numa casa. Ele entrou numa casa. E novamente aglomerou-se uma multidão, de modo que não podiam nem mesmo comer. Então, no texto paralelo ao texto de Mateus, capítulo 12, verso número 22, mostra que o que aconteceu, aconteceu dentro de uma casa. Então está uma aglomeração tremenda, muitas pessoas ali querendo ver Jesus, querendo tocar em Jesus, querendo falar com Jesus, querendo ver algum ato miraculoso, um milagre, alguma coisa extraordinária, ouvir de Jesus uma palavra. A verdade é que ele está cercado, tem inúmeras pessoas, e ali ele está dentro de uma casa. E o que aconteceu, ao mesmo tempo que é apresentado a Jesus uma demanda de alguém que está sofrendo, cego e mudo, por outro lado existe um milagre que vai acontecer dentro de uma casa. Então, primeiro ponto que eu gostaria de destacar nessa narrativa é que a nossa casa pode ser campo de paz ou pode ser campo de guerra. Então, nós não estamos falando aqui de um local profissional, de uma floresta, de uma praça, de uma igreja local. Nós estamos falando de uma casa. Dentro daquela casa entrou alguém que era endemoniado, cego e mudo. Então, a possessão demoníaca estava fazendo com que aquele indivíduo, aquele jovem, permanecesse incomunicável. E esse problema foi levado até Jesus dentro de uma casa. Então, em primeiro lugar, a casa é um local de demandas. A casa não é pura e simplesmente um pedaço do céu ou pura e simplesmente um local sem problemas, sem dificuldade, sem crise, sem necessidade, sem demandas. Se nós estamos convivendo uma, duas, três, quatro ou mais pessoas dentro da casa, haverá necessidade, e as necessidades das pessoas que estão dentro da casa, elas são diferentes. Se tem a mãe com 50 anos, o pai com 50 anos, a necessidade deles é uma. Se tem um filho de 20 anos, se tem uma filha de 30 anos, se tem um genro chegando, se tem uma nora chegando, se tem um netinho pequeno, as necessidades de todas essas pessoas que compõem a família são necessidades diferentes. Então você veja que entrou um jovem ali que tinha um problema totalmente diferente dos demais que estavam ali. O texto não diz se houvesse ou se haveria naquele momento outras pessoas endemoniadas, outras pessoas cegas e outras pessoas mudas. Entra ali um jovem com uma demanda específica. Então, dentro da casa, há demandas e há necessidades específicas. O fato de todos almoçarem ou de todos jantarem sentados à mesa significa que uma necessidade biológica foi satisfeita ali, que é a necessidade comum de todos, de arroz, de feijão, de carne, de verdura, de legume. Mas existem necessidades emocionais, existem carências afetivas. 2 filhos ou 2 filhas podem ser gêmeos idênticos, mas eles não terão provavelmente a mesma personalidade, não terão o mesmo temperamento. O fato de serem gêmeos não significa dizer que são 2 pessoas iguais. Logo, são 2 seres humanos com necessidades, com demandas diferentes. Tem que existir essa sensibilidade dentro da casa. As pessoas que estão ali se amam, têm a mesma relação consanguínea, possuem, na maioria das vezes,
um sobrenome igual, mas, ao mesmo tempo, possuem impressão digital totalmente diferente, mostrando que cada ser, em última instância, é um ser único. Segundo lugar, a demanda que é apresentada a Jesus é uma demanda que não foi resolvida por ninguém antes de Jesus. Precisou de levar a situação desse jovem que está endemoniado, que é mudo, que não consegue falar, que não consegue enxergar. Essa demanda não foi resolvida por ninguém que porventura a família estivesse presente ou estivesse diante da família antes do encontro com Jesus. Então existem necessidades dentro da casa que o pai não vai conseguir satisfazer, que a mãe não vai conseguir satisfazer, que os filhos, por melhores que sejam, não satisfarão. Existem demandas dentro da casa, necessidades que às vezes são verbalizadas ou não, são guardadas no coração, que só Deus pode satisfazer, que só Deus pode realizar, que só Deus pode resolver. Por exemplo, se existe dentro da casa alguém que está com uma doença que é considerada pelos homens, como por exemplo efisema pulmonar, AIDS, o próprio câncer num estágio avançado, aos olhos humanos, tendem a ser encaradas como situações onde não há mais solução. Até mesmo o Covid-19, que nós estamos acompanhando, todos nós estamos assistindo em todo o mundo, especialmente no Brasil, a quantidade de vidas preciosas que estão sendo perdidas nesta hora. Então, existem necessidades, como a cura dessas enfermidades, que só Deus pode realizar. Então, as cobranças dentro de casa, elas passam a ter um limite. Porque se por um lado há uma demanda, há uma necessidade, por outro lado pode mostrar que a solução dessa demanda, a solução dessa necessidade, nenhum dos membros da casa a possui, não possui a capacidade de satisfazer essa necessidade. Então, é uma frustração quando nós cobramos dos membros da nossa família, da nossa casa, especialmente num tempo de quarentena, quando nós estamos convivendo um tempo muito maior juntos, se não o tempo todo juntos, de nós começarmos a cobrar do nosso parente, do nosso ente querido, a satisfação de necessidades que nenhum ser humano pode satisfazer a não ser o próprio Deus. Terceiro lugar, dentro daquela casa, eu quero frisar a geografia, dentro daquela casa, dois problemas de natureza diferente. Dois problemas de natureza diferente. Primeiro, uma necessidade espiritual. Havia necessidade de um exorcismo, pois um espírito maligno tomou conta desta vida. Por outro lado, eu tenho dois problemas fisiológicos. A pessoa se tornou cega e muda. Como se não bastasse o problema da cegueira e da mudez ser um problema grave para alguém resolver, e ainda mais com o pouco desenvolvimento da medicina daquela época, comparado aos nossos dias, 21 séculos depois, seria muito difícil alguém ter a capacidade de resolver esse problema com o conhecimento de então, e mais ainda, sabendo que a causa dessa enfermidade, desses dois problemas,
de cegueira e de mudez, na verdade, era por uma causa espiritual, por um problema espiritual. Então, pode existir uma realidade que esteja somatizando no corpo, gerando problemas no corpo, mas a ordem primeira, a necessidade primeira, o que antecede esse problema fisiológico é alguma coisa emocional, é alguma coisa espiritual. Então você perceba que na casa nós podemos encontrar demandas, necessidades espirituais, necessidades físicas e necessidades emocionais. E tudo isso, eu repito, está acontecendo dentro de uma casa. Quarto lugar. O texto diz o seguinte: então lhe trouxeram. Mateus 12, 22. Lhe trouxeram. Terceira pessoa do plural dá uma ideia de indeterminação. Não diz quem trouxe, mas diz o seguinte: alguns trouxeram. Trouxeram quem? Trouxeram esse rapaz, esse jovem, que estava endemoniado e não conseguia falar e não conseguia enxergar. Ele, por conta própria, não teria como chegar até Jesus. Lembre-se, ele está possuído por um espírito maligno, ele não consegue falar qual é a sua necessidade, ele não consegue verbalizar o que ele está sentindo e ele não consegue enxergar para chegar até onde Jesus está. Então, para que houvesse a solução, alguns tiveram uma proatividade, tiveram uma iniciativa para que esse jovem, conduzido por essas pessoas que o texto não identifica, fosse levado até Jesus. Há a história também nos evangelhos de um paralítico, alguém que não conseguia andar, e esse alguém foi levado por 4 pessoas para chegar até Jesus. E ao tentar entrar na casa, não conseguiu entrar na casa porque a casa estava lotada, a semelhança dessa situação que nós estamos analisando em Mateus 12, 22. Então eles abriram o telhado, o eirado, na direção onde Jesus estava e desceram ali aquele paralítico, alguém que precisava ser primeiro perdoado para depois ser curado do seu mal físico. Então você veja que no caso desse paralítico, 4 homens, possivelmente 4 amigos, tiveram a iniciativa de levar aquela pessoa até Jesus, porque se dependesse dele, ele não chegaria, porque não tinha capacidade para andar. Agora nós estamos com alguém que está endemoniado, que é cego, que é mudo. Como que ele vai se comunicar para externar o que está acontecendo com ele? Como que ele vai se comunicar com alguém, a não ser que a pessoa conhecesse a história dele previamente? Mas como que ele vai verbalizar o que aconteceu com ele, essa possessão demoníaca, o mal-estar que ele sente, a tristeza no coração e a vontade de ser curado? Então você veja que alguém na vida, na história, na existência desse moço, alguém assumiu a responsabilidade, alguém assumiu a proatividade, alguém tomou uma direção e deu a ele a oportunidade de chegar até Jesus. Então esse momento é um momento que exige que a gente assuma a responsabilidade. Talvez dentro da sua casa alguém não esteja correspondendo às suas expectativas, alguém não esteja fazendo o que deveria ser feito, ou talvez você nutra uma expectativa de que o seu pai e a sua mãe nesse momento deveriam orar por você, por eles serem crentes e terem mais tempo na fé, mas o que impede você, filho, de orar por eles?
Se alguém dentro da casa não fez aquela limpeza que você esperava e foi combinado isso, você pode de repente ir até lá e completar um pouco dessa limpeza que foi feita. Eu estou dando assim um exemplo. Ou seja, tem que existir algum tipo de proatividade, alguma vontade. Nesses dois exemplos, nesse texto de Mateus 12, 22 e nesse do paralítico, mostra que pessoas tiveram a iniciativa para resolver o problema de outro. Ou seja, não dá para a gente ficar o tempo todo esperando. Mas talvez você, diante disso que está sendo dito, você levante alguns argumentos, tais como: olha, eu não sinto motivado porque eu estou convivendo na minha casa, com a minha família, mas eu já estou muito decepcionado com algumas coisas que já aconteceram, com algumas coisas que já falaram de mim, então eu não tenho ânimo, eu não tenho pique, eu fico só no meu quarto, eu fico deitado, eu fico dormindo, eu falo pouco, eu não quero envolvimento. Meu querido, eu vou dizer a você em nome de Jesus, meu querido, minha querida, pensa comigo. Se dessem a você uma folha de papel em branco e dessem uma caneta e pedissem a você para escrever no verso da folha, uma folha 4, toda branca, pedissem para você escrever no verso da folha, listasse todas as pessoas que um dia já te decepcionaram. Você com certeza iria colocar lá a lista de algumas pessoas que você tem tristeza no coração, que você tem alguma mágoa, que você tem alguma lembrança de que não corresponderam àquilo que você achava que deveria ser. Então fulano, ciclano, beltrano, todos eles me decepcionaram. Aí a pessoa vem e diz o seguinte a você: olha, você já escreveu aí no verso? Já, no primeiro verso já está escrito aqui, eu tenho a lista aqui, deve ter umas 15 pessoas que já me decepcionaram mais. Beleza. No verso da folha agora você vai escrever, essa pessoa te dá mais uma vez a caneta e fala assim: olha, agora você vai escrever todas as pessoas que você já decepcionou. Você consegue mensurar? Eu e você fomos atingidos pelo pecado. Então qual é a nossa tendência? A nossa tendência é da gente acreditar que inúmeras pessoas um dia nos decepcionaram e que nós não decepcionamos ninguém. Só que isso não é verdade. Nós somos decepcionados, nós somos frustrados, mas nós também frustramos. O outro ou a outra dentro da nossa casa não corresponde a todas as nossas expectativas. Mas nós também não correspondemos a todas as expectativas do outro e da outra. Ou seja, é uma via de mão dupla. Nós nos decepcionamos aqui e causamos decepção ali. Não existe ninguém que seja perfeito. Então você veja que esta casa foi não um local de guerra, não um local de paz, pura e simplesmente. Porque tem uma multidão aqui, tem um monte de gente querendo ver Jesus, querendo tocar em Jesus, querendo ouvir uma palavra de Jesus, querendo ver Jesus fazer alguma coisa extraordinária. Ele já está com uma certa fama nesse tempo. O que eu quero pontuar para você é que no meio de toda essa confusão, no meio de toda essa incerteza, numa casa lotada por pessoas, alguns que se conheciam e outros que não se conheciam, gente de tudo quanto é lugar para ouvir e ver Jesus, Jesus sem ter condições de descansar, de reclinar a fronte, de sentar, de beber água, de fazer as suas necessidades, tendo que dar atenção a essa multidão, no meio de toda essa confusão, esta casa foi um local de cura. Essa é a minha pergunta a você nesta manhã. A sua casa é um local de cura. No meio de todas essas incertezas, prejuízo, diminuição de salário, perda de emprego, crise financeira, ameaça de morte, de tudo que está acontecendo ao nosso redor e muito mais que possa acontecer, a minha pergunta a você nesta manhã: a sua casa pode ser classificada como um local de cura? Ou a sua casa é um campo de adoecimento? Veja bem, entrou naquela casa um jovem que estava cego, um jovem que era mudo, um jovem que estava endemoniado, que não tinha nenhuma perspectiva de vida.
Ele entra nesse espaço onde Jesus está e ele vai ser curado, ele vai passar a ter vida nova naquele lugar. Repare que este lugar não é templo, não é sinagoga, não é o templo de Jerusalém, não estou falando de uma estrutura religiosa. Não estou falando de um lugar onde existe uma reunião solene, um ajuntamento solene, um local eclesiástico, onde se crê que Deus fala ali de maneira direta, a multidão reunida, a comunhão eclesiástica. Não! Nós estamos falando nesta manhã da tua casa. Ela é um campo de guerra, ela é um local de paz, ou ela é um local de cura. Ela não só tem paz, mas também há manifestação de Deus neste lugar. Eu sei que é um desafio a convivência humana, porque a casa é onde nós estamos literalmente 100% do tempo despidos, não da roupa, mas de possíveis máscaras que a gente tente utilizar em outros lugares. Em casa não dá para usar. Não há espaço para máscaras. Por isso, meu pedido a você, nesta manhã, é que a sua casa seja um local de paz. E o texto diz que Jesus o curou. Jesus o curou. E a cura aconteceu. Dentro de uma casa. Eu creio que nós estamos constantemente fazendo escolhas. É bem verdade que temos poder sobre as nossas escolhas, mas não temos poder sobre as consequências. Ao fazermos escolhas, não exercemos quase nenhum controle sobre as consequências. A vida, ela é muito breve. O lar onde você nasceu não foi uma escolha sua. Talvez o casamento o seja, mas o lar onde você nasceu não foi. Todos nós temos a tendência de notar os defeitos e as falhas daqueles que estão ao nosso redor. Nós não valorizamos as pessoas quando elas estão perto de nós. Mas temos a tendência humana de querer valorizar alguém ou descobrirmos o seu valor quando nós já não temos mais a companhia desta pessoa.
Pense comigo nesta hora, quantas pessoas já passaram pela sua vida e não estão mais presentes. E você não sabe sequer onde elas se encontram. Porque a vida é assim. Em um tempo, alguém está perto de nós. Mas não damos o devido valor. Até o dia em que perdemos essa pessoa. Aí é quando, arrependidos, descobrimos o seu devido valor. Neste texto houve dois encontros. Um encontro entre Jesus e a possessão demoníaca. Segundo encontro, o encontro entre Jesus e duas enfermidades. Nesse encontro, a Bíblia diz que houve cura. Que nos encontros que haverá na sua casa ao longo dos próximos dias, seja quantos encontros forem, para jantar, para almoçar, para limpar, para conversar, para ver televisão, para assistir um filme, que nestes encontros haja cura. Que os encontros produzam cura. Que Jesus cure, como curou aqui. Que haja cura na sua casa. Que Deus te abençoe e te guarde nesta hora. E abençoe a sua família. Que a sua casa, neste tempo de isolamento social, seja um local de paz e cura. Amém. 1 Coríntios 12:9 está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Viva o novo de Deus na sua vida. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Creia nessa palavra hoje. Família, pode sonhar.
novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Oh, novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. 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 Na minha vida, na sua vida, Ele chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Receba o novo de Deus na sua vida. Oh, aleluias. Aleluia. Deus chegou. Uma nova visão. Um novo ministério. Nova vida. Receba essa palavra na sua vida hoje, em nome de Jesus, e tome posse. Meu querido, minha querida, como é bom nós louvarmos e como é bom nós meditarmos na palavra, porque ela nos alimenta, ela nos direciona, ela nos ajuda, nos encontra na nossa própria situação. E Deus é capaz de falar de maneira muito individual ao que a gente precisa ouvir, que está para além daquilo que o pregador tem para oferecer. Nós vamos orar neste momento. E nessa oração nós vamos fazer um pedido apenas. Que a nossa casa seja um local de paz. Que a nossa casa seja um local de cura. Em nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez por essa manhã. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que essa narrativa nos mostra. De quantos desafios, ó Deus, nós temos pela frente. Mas nós, ó Pai, reconhecemos a nossa necessidade de Ti, da Tua direção, do Teu sustento, daquilo que o Senhor pode fazer por nós. E nós reconhecemos que temos essa necessidade e colocamos diante de Ti, para que este momento, ó Deus, tão difícil, tão incerto,
esse momento, ó Deus, seja um momento em que o teu nome seja glorificado, seja engrandecido na nossa casa. Que possamos aprender, ó Deus, com esta narrativa nesta manhã, que a casa pode ser um local de paz, que a casa pode ser um local de cura, a casa pode ser um local de bênção, a casa pode ser um local com várias demandas, onde o Senhor tem poder para abençoar e cuidar de cada uma dessas demandas. E que a casa, ó Deus, é um local imperfeito, onde estão ali pessoas falhas, seres humanos que um dia foram atingidos pelo pecado, todos nós. Logo, ó Deus, somos seres falhos. Gostaríamos, ó Deus, de não ser. Mas a verdade é que quando nós nos olhamos no espelho, vemos que não somos o que deveríamos ser. Quando olhamos para as nossas ações, para as nossas reações, nós reconhecemos que nós não somos o que deveríamos ser. Mas nesta hora, nós pedimos a Ti que nos abençoe, que nos ajude, que nos dê ânimo e tranquilidade, força e entusiasmo para vencermos o coronavírus, para vencermos o momento de quarentena, para vencermos o isolamento social, sem depressão, mas com fé no Deus que ressuscita os mortos. Depositamos, ó Pai, todas as coisas nas Tuas mãos. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nesta manhã. Que o Senhor te dê um almoço maravilhoso. E quando eu falo almoço maravilhoso, eu não estou falando na abundância de comida, na quantidade de cardápio. Não. Estou desejando que você tenha um almoço maravilhoso. Mesmo que você esteja comendo uma comida, ou vá comer uma comida muito simples. Mas que seja um momento maravilhoso pela gratidão a Deus, pelo fato de ter essa comida. E você entenda que a família que você tem, o lar onde você tem, onde você está, foi Deus quem te colocou aí. Você não está aí por acaso. Então que esta manhã seja uma manhã de paz, seja uma manhã de cura. Em nome de Jesus. Amém. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha